Olá, seja muito bem-vindo a mais um fórum. A população brasileira envelhece e envelhece rápido. Assim mesmo, 1/4 do país é de jovens, mais de 50 milhões de pessoas. A disposição para trabalhar anda ao lado das taxas altas de desemprego. E ter a vida toda pela frente se choca com os dados do Atlas da Violência. Ele mostra que quase metade dos assassinatos no Brasil tem como alvo os homens jovens. 51 milhões de brasileiros têm entre 15 e 29 anos, faixa que o Estatuto da Juventude define como jovem no país. O IBGE calcula que são 17 milhões de pessoas entre 15 e 19 anos, outros 17 milhões entre 20 e 24 e mais 17 milhões entre 25 e 29 anos. Segundo o IPEA, o desemprego atinge em cheio jovens. Enquanto a taxa geral gira em torno de 13%, ela é de quase 29% entre os jovens. Já o Atlas da Violência aponta que os homens jovens são as maiores vítimas de assassinatos no Brasil. O fórum de hoje discute os desafios da população jovem no Brasil. Os nossos convidados são o secretário nacional de Juventude, Assis Filho, e a Ailta Barros de Souza, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, especialista em políticas da infância, adolescência e juventude e doutora em ciências políticas. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, a gente mostrou que o desemprego e a violência são dois pontos principais em relação a essa discussão de hoje. Mas eu queria saber de vocês, se realmente são os maiores na avaliação de vocês. Eu queria começar com você, professora. Ok, obrigada pelo convite, né? Eu diria que o desemprego e a violência são os fenômenos que aparecem hoje, né? Porém, a sua origem está lá atrás, né? Que é no acesso a uma educação de qualidade, né? Principalmente a educação infantil a partir dos 4 meses de idade, que seria a creche, e em seguida uma educação pública que garanta, né, o ensino integral a crianças e adolescentes, independentemente de sua origem social, de sua etnia ou do seu pertencimento a uma classe. Então, o problema está num modelo de educação, né, que privilegia aqueles que podem ter acesso ao ensino privado, em detrimento de uma educação pública cuja qualidade deixa a desejar. Os jovens pobres estudam na rede pública e, quando podem, eles frequentam uma faculdade de qualidade duvidosa nos cursos de licenciatura, enquanto os ricos e a classe média estudam na rede privada e, em seguida, vão cursar as melhores universidades federais públicas no Brasil. Essa equação ela precisa ser invertida. Secretário, e você como gestor da área, identifica que realmente desemprego e violência são as características a serem mais trabalhadas? Concordo que a violência e o emprego são os principais problemas enfrentados hoje pelos jovens brasileiros. Mas há de concordar também com a professora de que esses problemas que surgem atualmente, eles têm uma origem. Durante muitos anos, os adolescentes, as crianças e os jovens no Brasil foram tratados como uma problemática social. E tratá-los como uma problemática social nos fez chegar a esses números alarmantes hoje do ponto de vista do desemprego e da violência. E a gente precisa combater esses resultados com políticas públicas efetivas lá na base, investindo na educação. Se você não os trata na fase da criança, da adolescência, quanto sujeitos de direitos, você terá um resultado caótico. Seguindo os dados da violência, o Brasil possui hoje a 4ª maior população carcerária do planeta. São mais de 600 mil pessoas que estão no sistema penitenciário que não reabilita o cidadão de volta para a sociedade. E isso realmente tem um motivo, ele tem um fator que nos responde. Ele tem um resultado que foi a falta de oportunidades que foi dadas a eles logo no princípio da sua vida humana. Professora, a gente já falou de educação, a gente já falou de violência, né? Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho agora, porque é uma ocupação que muda a vida significativamente das pessoas, né? Independente de ser jovem, de ser adulto. Você acredita que a crise
ela pode adiar um pouquinho a melhora dessa situação, adiar o acesso desse jovem ao emprego? Então, os indicadores, né, mostram que as pessoas altamente qualificadas, inclusive com cursos superiores, pós-graduação, elas têm também muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho hoje, né? A exemplo do que ocorre no serviço público, com sucateamento de políticas como educação, saúde pública, né? Que é onde nós temos os melhores recursos humanos concentrados. Então, quando você pensa numa população economicamente ativa, né? Vamos pegar a faixa dos 18 aos 29, mas que não está devidamente qualificada para concorrer no mercado, então, certamente essa população ela vai ter que aceitar ofertas de trabalho muitas vezes indecentes, né? Não é à toa que o Brasil ainda tem focos de trabalho escravo em várias regiões, e elas vão também ter que desenvolver atividades, né, que a classe média, os filhos da classe média e os ricos jamais colocaram nos seus projetos de vida. Então, temos uma sociedade dual que vai ter tendência, né, a se reproduzir historicamente, enquanto as oportunidades não forem oferecidas igualmente, seja na educação infantil, seja na educação fundamental, né, garantindo-se a educação pública de qualidade a todos de forma igual. Enquanto tivermos uma educação pública para o pobre e uma educação privada para o rico, essa equação e essa perversidade irão persistir no Brasil. Secretário, no que tange a sua gestão em relação a essa faixa etária, o que tem sido criado pela pasta para enfrentar essa dificuldade? Ensino técnico, quais são as soluções? A crise econômica no Brasil, ela afeta diretamente a empregabilidade. E os jovens, eles são os principais alvos dessa falta de emprego no Brasil. São mais de 14 milhões de desempregados. Nós tivemos 22 meses consecutivos de taxa de desemprego no país. Nós tivemos, em fevereiro desse ano, o primeiro número positivo, um recuo em março, e de abril para cá tivemos 4 meses consecutivos com maior número de empregados do que desempregados, segundo o CAGED. Então, o Brasil começa a passar por um momento novo, com o afastamento da recessão. Nós começamos a ter números positivos na inflação, no emprego. E esses números, quando negativos ou quando positivos, têm como principal afetados os jovens no Brasil. Nós precisamos criar outras condições para os jovens poderem ter acesso ao emprego e à renda. A maioria dos jovens, durante a academia ou ensino médio, eles estudam para fazer um concurso público para ter um bom emprego. As pessoas sonham em ter estabilidade. O Brasil começa a viver um momento do empreendedorismo. Eu acredito que essa área pode ser uma grande saída para nós conseguirmos vencer o desemprego no país. A Secretaria Nacional de Juventude ela está elaborando com vários estudiosos, através de um comitê que foi formado, o Plano Nacional de Startups para a Juventude. Esse Plano Nacional de Startups visa dar aos jovens brasileiros encaminhamentos, estratégias, objetivos e resultados do que o empreendedorismo pode conseguir tornar esses jovens autônomos e emancipados para terem mais acesso à empregabilidade e à renda, não somente através do concurso público ou da carteira assinada, mas através da inovação, das startups e da sua capacidade de empreender. Eu acho que o Brasil precisa, de fato, apostar nisso. E o governo brasileiro está lançando em outubro o Plano Nacional de Startups, que será uma política de Estado voltado para o empreendedorismo, para a distribuição de renda, e vai lançar, logo após esse plano, um programa chamado Inova Jovem, um programa de financiamento aos jovens de 15 a 29 anos que visam empreender. Eles terão financiamento para começar o seu empreendimento. Após ter o seu empreendimento, eles terão que pagar o financiamento, mas o Estado brasileiro dará uma alternativa planejada com o Plano Nacional de Startups e um financiamento posterior para que ele possa, através da inovação e das startups e do empreendedorismo, ter acesso à renda. Bom, o Estatuto da Juventude completou 4 anos, né? E eu gostaria de saber se ele mudou, de fato, a situação do jovem no Brasil ou se tem muita coisa que ainda precisa sair do papel. Professora.
Bom, eu diria que o Estatuto da Juventude, ele deveria ter sido promulgado após a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é uma lei de 1990 e que até hoje não foi ainda implementada em seu conjunto. Então, o Estatuto da Juventude como iniciativa legal é interessante, né? Mas eu acho que a sociedade brasileira ela tem que começar a questionar a produção legislativa no Brasil. De 2010 para cá, mais de 12 leis concernindo a criança, o adolescente e o jovem no Brasil já foram promulgadas. Nenhuma delas prevê a destinação de recursos, a destinação de pessoal, os recursos humanos, né? E a previsão de como essas leis vão ser implementadas a nível de estados e municípios. É importante como iniciativa? É. Agora, uma avaliação, né, apontaria que poucas iniciativas foram empreendidas no sentido de fazer valer o que está no papel do ponto de vista prático. Ok. Secretário, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a sua opinião, porque agora o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta em 1 minutinho. O intervalo é curto. Até lá. O Fórum já está de volta e discute hoje os desafios dos jovens no Brasil. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando do Estatuto da Juventude e agora a sua opinião, secretário, por favor. Mudou a realidade do jovem no Brasil? Tem muita coisa que ainda precisa sair do papel ou não? Em vigência desde 2013, o Estatuto da Juventude ele inaugura um novo momento como o maior marco legal nas políticas públicas de juventude para o jovem brasileiro. Eu concordo que o Brasil possui muita produção de lei, mas nós temos uma cultura ainda de fazer aquilo que a lei obriga a fazer. Portanto, a Lei 12.852 de 2013, ela é um marco muito importante, porque ela institui o Sistema Nacional de Juventude e garante nos 11 eixos temáticos os direitos da juventude brasileira. E aí o Estado brasileiro passa a ter uma responsabilidade de regulamentar essas garantias, esses direitos previstos nos artigos do Estatuto da Juventude, e nós já temos buscado regulamentar essas conquistas dos jovens. Por exemplo, os artigos 23 e 32, que dão acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à mobilidade. Esses artigos fizeram surgir o maior programa social do governo, chamado ID Jovem, que dará acesso aos jovens. A minha entrada é no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, nas atividades de entretenimento, e o direito de viagens gratuitas de um estado para o outro. Portanto, o Brasil vive um momento muito novo. Nós temos apenas 4 anos de vigência desse estatuto. O processo de institucionalização da Política Nacional de Juventude ele é muito recente. Ela vem de 2005 e de lá para cá nós tivemos vários marcos legais. A emenda constitucional de número 65 em 2010, tivemos o Estatuto da Juventude em 2013 e agora o governo brasileiro visando regulamentar essas conquistas para que elas não se tornem apenas produção legislativa. O Brasil tem muita lei. O que nós precisamos é, de fato, efetivar as garantias dessa legislação, tornando elas políticas públicas. E o compromisso do governo brasileiro em tornar o Estatuto da Juventude uma realidade, ele tem sido constante. Professora, uma questão que me chamou muita atenção foi a classificação que o Estatuto dá para esse jovem em relação à faixa etária, de 15 a 29 anos. Mas não é a única classificação. Então, eu queria aproveitar e te perguntar por que esse jovem é classificado de 15 a 29 e por que existem outras classificações? O próprio IBGE ele faz algumas classificações. Por exemplo, os adolescentes jovens são aqueles com idade entre 15 e 17, não é? Os jovens, aqueles que têm entre 18 e 24, que é o parâmetro da ONU. E os jovens adultos, aqueles com idade entre 25 e 29 anos. Então, são bastante peculiares essas classificações, mas elas estão todas previstas, né, ou são alcançadas pelo Estatuto da Juventude, que prevê, né, que a juventude comporta essa população com idade entre 15 e 29 anos de idade. Então, vamos falar um pouquinho desse público que não tem, em sua maior parte, acesso à educação ou que é criminalizado. É possível a gente estabelecer um segmento
que sofre mais com essas questões? Mais de 90% dos homicídios no Brasil, segundo o Atlas da Violência, que foi lançado agora em junho pelo IPEA, demonstram que são cometidos contra jovens. São 318 mil assassinatos contra jovens de 15 a 29 anos, de 2005 a 2015. Durante esses 11 anos de estudo, o IPEA aponta que o maior número de jovens assassinados são jovens do sexo masculino, jovens negros que moram em periferias e de baixa escolaridade. A cada 100 assassinatos no Brasil, 71% são negros. A violência no Brasil, os homicídios, ela tem cor, raça, ela tem geografia, ela tem escolaridade e ela tem uma faixa etária. São jovens, negros, pobres, que moram em periferia e que não tiveram acesso à educação. Quando nós não temos acesso à educação, não há um outro caminho, porque não há oportunidades para eles se inserir no mercado de trabalho. O caminho que vai surgir é o da criminalidade. Por isso, o Brasil hoje possui a quarta maior população carcerária do planeta. Isso está lá na base. Isso revela, por extensão, o Atlas da Violência. O Brasil precisa investir na educação pública, de qualidade, com oportunidade, que prepare essas pessoas para ocupar os espaços no futuro e espaços de oportunidades de igual modo para aqueles que têm qualquer tipo de raça ou classe social. Esses dados só vêm a confirmar, então, o que você colocou no início do programa, né, professora? A questão do acesso à educação básica. Não falamos ainda do SINASE, né, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que lá também temos uma outra aberração, porque a probabilidade de um menino negro, morador da periferia, de baixa escolaridade, ser sentenciado com uma medida de privação de liberdade, ela é 237 vezes maior do que um branco. Então, isso faz com que a população que está hoje no sistema socioeducativo, ela tenha o mesmo perfil, seja de pobres, negros e moradores das regiões da periferia no Brasil. Então, mais uma vez, a gente atesta o fracasso desse modelo de educação que não oferece oportunidades iguais para todos. É uma cadeia, né, professora? Secretário, diante desses números, existe um foco da política pública para esse segmento? Certamente. O governo brasileiro lançou agora um novo FIES, que é um fundo de financiamento para os jovens pobres no Brasil. São abertas agora, em 2018, mais de 300 mil vagas de financiamento. E o que mais nos chama a atenção, de forma muito positiva, é que 100 mil vagas serão destinadas a jovens pobres, ou seja, aquele público que tem até 3 salários mínimos na sua renda familiar. É o jovem que não teve acesso à educação e que jamais teria acesso ao ensino superior se ele não tivesse uma linha de financiamento para cursar a sua vocação profissional. Serão 100 mil bolsas, reitero, que terão uma taxa de juros zero e destinada para os jovens pobres. Nós reconhecemos que é preciso distribuir justiça social no Brasil. A política pública, ela existe para aqueles que precisam. Não existe política pública para aqueles que estão numa situação estável ou confortável. A política pública, ela é uma interferência do Estado em determinado território, em determinado agrupamento social que está vulnerável. E a política pública, ela vem reequilibrar essa situação de desequilíbrio social. Portanto, quando nós, por exemplo, fazemos uma política de acesso aos jovens, à mobilidade, à cultura, ao esporte, ao lazer, com o programa ID Jovem, nós estamos resgatando a autonomia e a emancipação desses jovens pobres que historicamente não tiveram acesso a essas políticas. Quando o governo brasileiro lança um financiamento para jovens que têm até 3 salários mínimos na sua renda familiar, nós estamos atendendo aqueles jovens que jamais teriam acesso à universidade privada ou à universidade pública federal de qualidade, mas terão acesso a partir do momento que a interferência do Estado permite a ele ter esse financiamento. Bom, nós estamos em plena comemoração do Dia da Juventude no Brasil, né? Tem o que comemorar? Existe o que comemorar e existe o que refletir. Como eu falei, o Brasil tem um processo de institucionalização da Política Nacional de Juventude muito recente.
Nós temos um sistema de educação consolidado, nós temos um sistema de saúde consolidado e um sistema da assistência social também. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 1990, portanto quase 3 décadas aí de vigência, ainda não teve todas as suas diretrizes atendidas pelo Estado brasileiro e pela sociedade também. Que é importante destacar que os problemas sociais, eles não são problemas exclusivos do governo. Esses problemas, eles têm o que nós chamamos de corresponsabilidade social. A sociedade tem uma responsabilidade consigo mesmo. O Estatuto da Juventude tem 4 anos de vigência. Ele é uma diretriz legal para buscar o protagonismo e a emancipação desses jovens. Há o que comemorar, sim. Nós temos a Lei 11.129, que é a lei que inaugura um processo de institucionalização da Política Nacional de Juventude dentro da estrutura do governo federal. Nós temos um Conselho Nacional de Juventude, onde nós temos a participação social dentro da agenda pública. O jovem brasileiro passa a ser tratado do ponto de vista constitucional como sujeitos de direitos, com a emenda constitucional de número 65, em 2010, e aí nós temos esse artigo 227, regulamentado pela Lei 12.852, que é a Lei do Estatuto da Juventude, e a Presidência da República já regulamentando essa lei federal, lançando um programa grandioso, que é o ID Jovem, como falei, onde nós temos quase 16 milhões de jovens que poderão ser atendidos por essa política pública. Teremos aí a instituição, pela Presidência da República, do Sistema Nacional de Juventude, que vai inaugurar um modelo de governança organizado na Política Nacional de Juventude, que vai trazer um Fundo Nacional de Juventude, porque não há de se pensar em política pública para a juventude sem financiamento. É preciso ter financiamento nas políticas de juventude. E o governo está muito atento para isso. Nós vamos, portanto, buscar regulamentar esta lei federal, inaugurar uma governança administrativa na Política Nacional de Juventude, com as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Portanto, eu acho que nós temos muito avançado, há o que comemorar, mas também há o que se refletir, porque a insatisfação de buscar atender esses 51 milhões de jovens que moram no Brasil, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, segundo o IBGE, é o que nos move. A insatisfação e a busca, a cada dia mais, para ofertar mais oportunidades para os jovens, é que nos move, de fato, a buscar cada vez mais ofertar acessos a essa parte tão importante da população brasileira. Ok, professora, suas considerações finais. Então, o protagonismo juvenil é um fato, né? Tanto é que a representação é tripartite, né, no Conselho. Então, assim, temos protagonistas, né, PPIs, né, temos indígenas, temos mulheres quilombolas. Então, assim, sem dúvida existe um protagonismo juvenil. Temos os gritos da periferia, né, espalhados pelo país, mas é um protagonismo que se realiza muito em função da privação do acesso, né, a oportunidades e do acesso a políticas públicas que promovam a igualdade. Então, assim, temos o que comemorar, porque temos uma juventude ativa, né, mas temos também muito a fazer no Brasil para que essa população ela possa ocupar espaços, né, que historicamente foram reservados apenas a uma pequena parcela da população. Donde a ideia de protagonismo juvenil é que eles estejam também nos espaços da política, né, nos espaços da educação. Então, assim, eu acho que o interessante, né, para se refletir sobre protagonismo juvenil e sobre igualdade de oportunidades no Brasil. Precisamos fazer esse debate. Ok. Continuemos, então, a nossa reflexão. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Secretário, professora, muito obrigada pela presença de vocês. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br.